Muitas vezes a pessoa se esquece o que Jesus fez por nós. Estão deixando de receber tudo aquilo que Deus realmente já lhes concedeu. Olha o que diz a Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que significa isso? Isso é muito abrangente, é muito profundo, muito significativo na nossa vida. Quando diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que realmente têm Jesus na sua vida, vivem em Cristo. O que faz com que as pessoas, às vezes, deixem de receber a bênção de Deus? É porque elas sentem ainda que elas têm alguma culpa, que elas não são merecedoras. Quando se ora, quando você fala com Deus, quando você pede a Deus uma bênção, você pode pensar assim, poxa, será que Deus vai me dar? Será que eu sou merecedor? Não se trata disso, de necessariamente de ser merecedor ou não. Vamos partir do princípio que Deus é nosso Pai. As pessoas desobedeceram a Deus, andaram por caminhos tortuosos, mas as pessoas voltaram para Deus através de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. Mas a pessoa, ela busca uma bênção, ela ora, ela pede a Deus uma vitória, que Deus abra a porta, que Deus lhe dê saúde, e ela tem dificuldade realmente de se achar merecedora, porque afinal de contas ela pensa nos erros, pensa nas coisas erradas que ela tem feito, nos seus pecados, nos absurdos muitas vezes que ela cometeu. Só o fato dela estar pensando isso significa dizer que ela caiu em si. O que é que diz a parábola do filho pródigo? Não é justamente isso, que aquele filho que está distante, ele cai em si. E ele diz, eu vou voltar para o meu pai. De fato, quando ele chega diante do pai dele, ele diz, pai, eu pequei diante do céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado como teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E aquele homem, na verdade, não aceita tratá-lo como um dos empregados. Ele o recebe e o aceita como filho. Ele passa a ter de novo a vida restaurada ali. Mas ele não estava se sentindo digno. De fato, é assim que a pessoa se sente diante de Deus quando ela está orando. Ela não se sente digna, ela estava longe, ela blasfemou, às vezes ela falou contra Deus, às vezes teve até raiva de Deus. Quando ela cai em si, ela volta para Deus, ela pede perdão, mas ela se acha indigna de receber as bênçãos de Deus, as coisas boas de Deus. Deus, na verdade, Ele quer abençoar a pessoa, assim como aquele filho pródigo. Mas por que essa dificuldade tão grande, às vezes, de receber as bênçãos? Olha o que disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor Jesus diz isso. Mas vem alguém e diz assim, não, mas não é bem assim, a pessoa tem que ser merecedora. A pessoa pode pedir alguma coisa e Deus não quer dar para ela porque Deus conhece tudo, Deus sabe todas as coisas, então Deus sabe o que é melhor. A pessoa começa a arrumar desculpa para tentar justificar por que aquela pessoa não vai receber aquela bênção, aquela graça, aquilo que ela está pedindo. Ou talvez ela pense que é grande demais. Mas eu quero dizer para você que se sente às vezes indigno de receber as bênçãos de Deus. O que eu quero falar é disso, por que você não recebe, por que você não aceita as bênçãos de Deus na sua plenitude, né? Você aceita em parte, mas não aceita todas as bênçãos. Você precisa deixar Deus te abençoar em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Sentimental, no teu relacionamento, na área financeira, no teu trabalho, nos teus negócios. Você precisa receber realmente tudo aquilo que Deus quer dar para você. Não se sinta culpado por nada. Se Deus te perdoou, você não acredita que o Senhor Jesus morreu para nos perdoar de todos os nossos pecados? Então, se Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, por que eu vou orar a Ele e vou ainda me restringir, tentar limitar a eficácia do poder de Deus na minha vida?
Não limite a graça de Deus na sua vida. Não limite a graça de Deus na sua vida. Permita que a graça de Deus seja manifestada sobre a sua vida, de maneira completa, de maneira plena. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Quer te tratar como filho. Aí a pessoa diz assim, não, mas a gente comete muitos erros, a gente comete muitos pecados. Gente, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, peça perdão a Deus. Fale com o Senhor, peça que Deus lhe perdoe e acredite no perdão divino. O que impede realmente das pessoas receberem o perdão de Deus é quando ela guarda ressentimento, rancores, tem ódio no coração por alguém e ela não perdoa. E Deus diz assim, quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial também perdoe você. Então, perdoe. O que está te impedindo de ser perdoado por Deus? É você não ter perdoado alguém? Então perdoe esse alguém. Você pode dizer assim, não, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo perdoar. Isso é muito sério. Você dizer, eu não consigo perdoar. Fale com Deus. Fale com Deus, ore a Deus e diga, Senhor, essa pessoa me fez um mal tão grande, ou essa pessoa falou de mim, e eu sinto no meu coração isso. Fale com Deus a respeito disso, peça para Deus limpar o seu coração e diga, declare a Deus, você perdoa. Não quer dizer que você vai marcar um jantar, um almoço, um café da manhã com ela e tal, a não ser que ela venha com você realmente e queira pedir perdão para você, é diferente isso. Mas não quer dizer que você necessariamente está obrigado a ir lá com aquela pessoa, não é isso, tá? Mas o seu coração tem que estar livre. Tem que estar livre. Para quê? Para você poder também receber o perdão de Deus. E também, assim, não há condenação nenhuma sobre a sua vida. Porque o Senhor já te perdoou. O Senhor já purificou você. Então você está apto, completamente apto para receber da plenitude da graça de Deus. Ora, a graça de Deus são todas as bênçãos de Deus. Tudo aquilo que de bom Deus tem para te dar. Então, não limite essa graça de Deus na sua vida. Deixa Ele te abençoar. Ele quer abrir portas para você, quer te abençoar financeiramente, quer te abençoar o relacionamento, quer abençoar a tua casa, teus filhos. Tenha isso no seu coração, na sua mente. Tudo que Deus tem de bom e do melhor, Ele quer dar para os seus filhos. E você é filho de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você acredita que você é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, receba. Receba a bênção de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a sua vitória. Receba a sua saúde de volta. Você que está triste, desanimado, deprimido, angustiado, sentindo-se, como diz o pessoal, como dizem alguns, já ouvi falar, porque sente um lixo. Pare com isso. Jesus te ama e quer te abençoar. Muitas pessoas estão uma vida em depressão porque alguém lhe desprezou, alguém não lhe deu importância, ou porque desenvolveu um sentimento negativo a respeito de si mesmo, tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo dá errado. A pessoa às vezes até rica, até tem dinheiro, às vezes tem muitas coisas que muita gente sonha em ter e essa pessoa tem, mas ela não é feliz. Por que ela não é feliz? Porque algo dentro dela está lhe condenando. Mas acredite, Jesus Cristo lhe cravou tudo aquilo que era contra nós naquela cruz. Foi cravado na cruz. Ele despochou principados e potestades, expôs publicamente esses espíritos malignos ao desprezo eterno. Ele fez isso para que nós pudéssemos ser livres, ser libertos de todas essas coisas. Então, livres também desse sentimento de condenação, de culpa. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu quero orar por você. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, derrama a tua graça, abençoa esta vida, com toda sorte de bênção, Pai. Não poupe bênção sobre essa pessoa, não limite bênção, Senhor. Derrama a tua graça sobre ela. Saúde, paz, alegria, prosperidade. Desapareça esse sentimento miserável que essa pessoa tem, de condenação, de culpa, de que não possuo, de que não posso, de que não vou conseguir. Todo sentimento, meu Pai, de derrota, de fracasso, de tristeza, de desânimo, meu Pai, que o Senhor tire do coração dessa pessoa. Que ela tenha aquele sentimento, meu Deus, de uma pessoa que foi lavada, purificada, santificada, perdoada por Ti, e que o Senhor coloque no coração dela esse sentimento de filho, verdadeiramente
filho de Deus, que o teu Espírito Santo testifique no espírito dela que ela pertence a ti. Em nome de Jesus, Pai, então derrama suas bênçãos sobre ela. Aquilo que ela deseja no seu coração, meu Pai, abençoa. Abre-lhes as portas de tal forma, meu Deus, que essas portas nunca mais se fechem para ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Proteja a sua vida, dá o livramento, Pai querido, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muito obrigado, Senhor. Diga assim, obrigado, Espírito Santo. Deus já te abençoou, confie nisso, em nome de Jesus. Eu peço a você, inscreva-se no canal, dê um like, faça um comentário, coloque seu nome, peça oração, nós estaremos orando com você. Porque, sinceramente falando, Deus ouve a oração do seu povo. E até a próxima.